nós darmos sequências, essa segunda sessão, então, é chamada Standards and Deployments, padronização, experiências concretas. A ideia é falar um pouco do 5G, sobre essa ótica da padronização. Vocês viram que é um aspecto crítico, né, que já foi falado na sessão anterior. Apresentando definições, o que já foi realizado, né, indicando direções para onde o 5G caminhará. E também falando um pouco aí das faixas de frequências, né, e de desafios associados à implantação de novas faixas de espectro, né. Então, para isso eu queria contar e convidar para a mesa o Agostinho Linhares, que é gerente de espectro na Anatel, né, e que ele é também coordenador da comissão de radiocomunicação, do setor de radiocomunicação, a CBC2, participa no ITU-R e ITU-T, né, grupos de estudo, e também participa do projeto 5G Brasil, né. O Alberto Boaventura, gostaria de convidá-lo também, Network Strategy, ele é gerente de estratégia de rede e de arquitetura na Oi, né, então vai falar um pouco da visão do operador também, e o Rubens Mendonça, Huawei, que é um executivo de vendas de soluções, né, tem aí mais de vários anos de experiência na área, né, e vai falar um pouco também para a gente dessa perspectiva. Obrigado a todos e vamos começar. Bom dia a todos. Bem, vamos falar sobre essa questão de padronização e o que está sendo feito no Brasil para viabilizarmos a implantação do 5G. Como o professor Flávio já apresentou, sou Agostinho Linhares, gerente de espectro óptico e radiodifusão da Anatel. Trabalhamos também na coordenação do Brasil da preparação para a Conferência Mundial de Radiocomunicações em 2019 e temos acompanhado já há algum tempo, né, essa questão do 5G, do IMT 2020, o que vamos compartilhar com vocês agora um pouco dessa nossa experiência. Então, é sempre bom começar falando um pouco do nosso setor de telecomunicações, mas especificamente uma visão geral dos serviços móveis no Brasil, onde nós temos 4 grandes operadoras, né, que possuem um market share aproximadamente de quase 20% a 30%, mais ou menos. Temos outras empresas que regionalmente são muito importantes também, né? Aqui no Brasil, os dispositivos LTE já estão na liderança do mercado em termos de tecnologia, apesar de nós vermos, por exemplo, um decréscimo em termos de dispositivos 3G. O tráfego em 3G continua subindo também, não tão rápido quanto o tráfego em 4G, né? Mas ainda é significativo esse crescimento de tráfego em 3G. Em termos de número, né, consideramos que no Brasil nós temos 100% de cobertura em todos os municípios brasileiros, né, 5.570 municípios, todos cobertos com tecnologia 2G pelo menos. Agora, é bom enfatizar a definição do que é a cobertura, porque é considerado coberto o município quando o distrito sede possui 80% de cobertura. Então, se formos avaliar no Brasil, nós temos mais de 40 mil distritos, né? E se formos dar um zoom nesse número, muitos desses distritos não têm nada de G, não tem 1G, não tem meio G. Então, esse é um grande desafio da Anatel, é cobrir esses locais ainda que, apesar de uma maneira geral ser considerado como coberto, mas é o distrito sede que é coberto. Então, esse é um dos trabalhos que a Anatel está fazendo também, que é efetivamente cobrir o Brasil todo. Em termos de 3G, são mais de 90% de municípios cobertos, o que representa aproximadamente 99% da população brasileira. Em termos de 4G, esse número é do começo do ano, então já evoluímos. Nós temos aproximadamente 70% dos municípios com cobertura 4G. E esses municípios correspondem a aproximadamente 93% da população. Um outro ponto muito importante que devemos destacar é o percentual de cidades que possuem fibra ótica, ou pelo menos um backhaul passando pela cidade, que é aproximadamente 60%. Então, qualquer implementação do 5G vai ser essencial essa conectividade por fibra ótica. Nessa mesma linha, né, é importante enfatizar a importância da radiodifusão,
Até para mostrar o seguinte, o pessoal sempre comenta sobre os 600 MHz, mas vai ser realmente muito complicado nós termos IMT e 600 MHz, porque a radiodifusão no Brasil é totalmente diferente da radiodifusão no resto do mundo. Então, mesmo com o desligamento da televisão analógica, no Brasil nós temos mais de 5.000 canais de televisão digitais atualmente. Então, se você for, por exemplo, no município de São Paulo, você não consegue colocar um canal a mais na faixa de UHF, porque está totalmente ocupada pelos canais. Então, como é que você vai liberar os 600 MHz? Se você consegue viver sem os 600 MHz em São Paulo, como é que você justifica colocar os 600 MHz em outros locais? Então, algo muito difícil viabilizar os 600 MHz no Brasil para o IMT, porque nós temos que considerar os serviços já existentes, a sua evolução, né, e temos que ter, de certa forma, uma previsibilidade para aquele serviço, porque qualquer um que faz investimento gostaria de ter uma segurança jurídica e regulatória, né, que pelos próximos 10, 20 anos, aquelas regras vão ser mantidas. Então, a radiodifusão é muito importante, não é apenas a televisão, a rádio FM também. No Brasil, nós temos 3.200 rádios FM, estamos fazendo a migração de AM para FM, então com o desligamento dos canais analógicos, onde hoje nós temos os canais 5 e 6 de televisão, eles vão ser canais FM, então vamos ter mais 12 MHz para FM, e vamos ter essa FM estendida, né? Então o que hoje é 88 a 108 MHz, nós vamos ter 76 MHz a 108 MHz, que vai ser tudo FM, e temos mais de 4.800 estações de baixa potência, né, de rádios comunitárias espalhadas pelo Brasil. E para falar de 5G também é importante a gente destacar as redes de satélite. Nós vamos ter 8 satélites brasileiros em banda Ka, mais outros satélites estrangeiros com direito de aterrissagem no Brasil, né? Já temos alguns operando e nós acreditamos que vai ser necessário fazer a integração dessa rede de satélites como uma infraestrutura para a implementação das futuras redes 5G, né, pelo menos no começo, o satélite ele não vai garantir aquela taxa que se espera do 5G, mas vai garantir uma conectividade onde você vai poder ter dezenas de megabits por segundo, onde hoje você não tem. Então, para um país com dimensões continentais, para o Brasil, é essencial nós pensarmos no satélite como uma infraestrutura para garantir essa conectividade em todo o Brasil. Né? Por exemplo, passar fibra ótica lá no Amazonas, né, no interior do Pará, é bem complicado. Mas com o acesso via satélite, você consegue garantir tal cobertura, né, tal capacidade de rede. Então, nós temos que pensar essa integração da rede de satélite dentro desse plano nacional de banda larga aqui no Brasil. Então, sobre essa previsão de espectro, né? Normalmente, quando você fazia estudos sobre necessidade de espectro para 4G, você analisa muito a cobertura e garantir a capacidade dentro daquela área. Para o 5G isso já vai ser um pouco diferente, porque no 5G você vai analisar o requisito de espectro para atender determinados requisitos técnicos. Então, por exemplo, se você quer 100 megabits por segundo por usuário na borda da sua rede, bem ali, você vai precisar de larguras de faixas gigantes, né? Então, poderão chegar, por exemplo, de 1 GHz por uma única operadora atendendo um cliente, né, que está ali no seu smartphone. Então, enquanto hoje falamos portadoras de 20 MHz, fazendo agregação de até 100 MHz, quando falamos do 5G, estamos falando de larguras de faixa da ordem de 1 GHz em um único smartphone. E larguras, se formos falar largura agregada do que vamos ter no 5G, estamos falando de valores superiores a 10 GHz, que teremos em 5G. Então, e tudo que vai ser utilizado pelo 5G no futuro, e suas evoluções, o 6G, 7G, 8G, quando chegar, vai poder fazer um refarm naquelas faixas onde hoje nós temos 2G, 3G e 4G. Né? Então, dentro da Anatel, nós fizemos uma avaliação há alguns anos atrás sobre a necessidade de espectro, considerando o crescimento no número de estações radiobase no Brasil, a evolução tecnológica. Então, você tem o 3G, que tem uma determinada eficiência espectral, que passou para o LTE Release 8, que tem uma determinada eficiência espectral, e foi evoluindo, Release 9, 10, hoje nós temos algumas operadoras que têm features, né, do Release 13 já, né, então a evolução dessa eficiência foi levada em conta e identificamos que, olha, para o Brasil nós vamos ter que ter, antes de 2020,
né, ou uma aprovação de uma regulamentação para que esteja disponibilizado novas faixas de frequência, onde as principais faixas são as faixas de 1.5, 2.3 e 3,5 GHz, que são faixas que estão na agenda regulatória da Anatel. E estamos trabalhando nesse momento para disponibilizar essas faixas para atender esse crescimento de tráfego da ordem de 50% ao ano. Então, você imagina se no Brasil tivéssemos um crescimento do número de automóveis de 50% a cada ano. Então, seria um caos no transporte brasileiro. Mas é isso que acontece em termos de tráfego de dados. Por isso, temos que evoluir, né, tendo mais estações de rádio base instaladas, utilizar tecnologias mais eficientes e disponibilizar mais espectro. Com isso, nós publicamos, no ano passado, um artigo e uma revista tratando desse assunto. Em termos de UIT, nós temos já uma série de faixas de frequências identificadas para o IMT, indo naquela tabela ali de cima, do 450 MHz até o 3.6 GB. E na última conferência, em 2015, novas faixas foram identificadas, né, sendo que na nossa região, que é a região 2, que corresponde às Américas, foi harmonizado 1.427 a 1.518 MHz, e no âmbito da Citel, nós já temos uma recomendação de uso dessa faixa para suplemento ou downlink, então você vai agregar portadoras somente no downlink nessa faixa. Né? E aqui no Brasil nós temos 997 MHz já destinados para o serviço móvel pessoal. Né? É importante notar que aqui é a faixa total de acordo com a regulamentação. E não necessariamente é o quanto nós temos canalizado para o serviço móvel pessoal. Porque em alguns regulamentos você faz a destinação da faixa como um todo, incluindo gap, né, de frequência, né, que não vai ser utilizado pelo SMP. Mas, de uma maneira geral, nós já temos quase 1 GHz destinados, cobrindo tanto as faixas abaixo de 1 GB, faixas de 1 a 3 GB e faixas acima de 3 GHz. O que são as faixas de cobertura, capacidade e desempenho. Em termos do 3GPP, foi aprovado o padrão 5G, né, enquanto nós chamamos LTE o 4G, né, para o 3GPP, essa nova tecnologia está sendo chamada de NR, né, o New Radio, e uma versão não standalone. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: olha, esse 5G que foi aprovado, na realidade, ele é um 4G com musculatura, porque você tem o não standalone, que você vai ter uma interface de rádio 5G, mas o core da sua rede ainda vai ser o 4G. Né? Então, vamos esperar meados desse ano que nós vamos ter a aprovação do 5G standalone, que daí vai ter uma cara maior de 5G. Você vê que nessas faixas abaixo de 6 GHz, o que foi aprovado são faixas que anteriormente nós já tínhamos para o 4G, o que é natural devido à evolução tecnológica. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós estamos trabalhando na regulamentação do 2.300, 2.400 MHz. Essa faixa não está na lista ainda, mas estará no futuro. Então, por isso que nós imaginamos disponibilizar o 2.3 com 2.4 em conjunto com 3.400, 3.600 MHz. A nível mundial, a faixa de 3,5 é uma faixa pioneira para o 5G, e o que está se desenhando vai ser a primeira faixa onde vamos ter uma utilização bem mais ampla, né, do 5G. Depois do 3,5 nós vamos ter em ondas milimétricas também, mas hoje o que nós temos é a faixa do 3,5 como a referência. Essa figura vocês já viram algumas dezenas de vezes. Então, não vou entrar no detalhe delas, mas é basicamente para mostrar que tem 3 verticais principais no 5G, né, que é o Enhanced Mobile Broadband, o Massive Machine Type Communication e o Ultra Reliable Low Latency Communications. Então, o 5G, dependendo da sua necessidade, você vai ter aquela rede, o mesmo equipamento, né, o 5G é conhecido como rede das redes, e você vai conseguir fazer um slicing da rede, conseguindo fazer um ajuste na sua rede para atender determinadas características dos diversos clientes. Evidentemente, dependendo da sua aplicação, uma faixa de frequência pode ser mais adequada do que outra. Por exemplo, para o máquina-máquina massivo,
é mais adequado faixas abaixo de 1 GHz. Se você já quer uma comunicação de altíssima confiabilidade e baixíssima latência, o que se desenha mais ou menos é, além da faixa de 1 GHz, pode atender a faixa de até 3 GHz. Agora, se você quer a experiência da ordem de gigabits por segundo por usuário, então você já vai lá para as ondas milimétricas, onde vamos ter larguras de faixas da ordem de gigahertz, né, por operadora. Bem aqui é o timeline lá na UIT, na Anatel a gente se baseia muito nas atividades da União Internacional de Telecomunicações, um pouco menos no 3GPP, uma vez que nós não participamos no 3GPP, mas nós vemos que a gente já tem a definição dos requisitos do que vai vir a ser o IMT 2020. Né? Algumas empresas, associações já estão submetendo para o UIT a especificação da sua tecnologia, para que em 2019, 2020 receba o selo da UIT dizendo: esta tecnologia atende requisitos do IMT 2020. Então, de uma maneira geral, 5G não é exatamente o IMT 2020. Apesar de muitas vezes serem utilizados de forma intercambiável, mas no 5G você vai desenvolver tecnologias, o IMT 2020 é um conceito com determinados parâmetros, e você submete para o UIT a sua tecnologia, que se atender àqueles requisitos, você vai receber o selo, essa tecnologia atende o IMT 2020. Vou dar um exemplo relacionado ao 4G. Apesar de que no Brasil e na maior parte dos países você considera a tecnologia LTE uma tecnologia 4G, no Japão, por exemplo, considerava o LTE uma tecnologia 3,9G. Por quê? Porque somente o LTE Advanced, a partir do Release 10, atendia os requisitos do IMT Advanced. Então, assim, o LTE ele é IMT, mas ele não atendia os requisitos do IMT Advanced. Só o LTE Advanced começou a atender os requisitos do IMT Advanced. Então, tem uma questão de marketing muito forte associada. O que é 4G, o que não é 4G. A gente se baseia muito nessas questões de UIT. Né? Então, para a gente existe IMT 2000, que seria o equivalente ao 3G, o IMT Advanced, equivalente ao 4G, e o IMT 2020, que vai ser equivalente ao 5G. Já foram aprovados os requisitos, né, do IMT 2020, então nós temos um relatório M2411, que trata desses requisitos. Então, se você entrar nesse relatório, você vai ver que, olha, então você tem que ter uma eficiência espectral de pico de 30 bits por segundo por hertz. Né, e um valor médio que, por exemplo, está apresentado naquela tabela. Para aplicações Enhanced Mobile Broadband, em área urbana, em área rural, então você vai ter que submeter para a OIT, que vai ser feita essa avaliação. Você já tem as diretrizes de como fazer a avaliação dessas interfaces de rádio, e você já tem também o modelo de como você vai submeter, né, que é o MT 2020 Submission, de como você submete a sua proposta de tecnologia para receber esse selo. Em termos de ondas milimétricas, são 33,25 GHz sendo estudados. O Brasil, na última reunião do Task Group 5/1, que estava acontecendo na semana passada e retrasada, foi o país que mais apresentou contribuições. Foram 11 contribuições. O Brasil está com um papel de liderança nessa discussão a nível mundial, de termos de estudos de convivência entre MT 2020 e outras tecnologias. O que está se desenhando é que nós vamos ter o 26 GHz como uma faixa pioneira e vamos ter essa identificação na próxima conferência. É possível que tenha algumas restrições no 26 GHz para proteger serviços científicos passivos em faixa adjacente, de 23,6 a 24 GHz, mas, efetivamente, é uma faixa que vai ser identificada para IMT. O 32 GHz é uma faixa que a gente já falou, olha, o gato subiu no telhado. Então, os estudos identificaram problemas de convivência com radionavegação aeronáutica e ninguém quer interferir em radar de avião. Então, o 32 GHz provavelmente não vai ser identificado. E a outra faixa que tem um potencial muito grande de ser identificada é o 37 a 43,5 GHz, sendo que é uma faixa muito ampla, que é compartilhada com diversos outros serviços. A Europa está indo para a banda superior, 40,5 a 43,5 GHz. Os Estados Unidos estão indo para a faixa inferior, de 37 a 40 GHz. E, de uma maneira geral, aqui no Brasil, a gente está adotando uma posição de flexibilidade. Por quê? Nós temos que considerar que nessa faixa corresponde à banda Q do satélite, e existe já uma previsão no Radio Regulations, né, que, digamos, é a nossa bíblia lá na OIT,
que tem uma nota de rodapé, que é a 5516B, identificando a faixa de 40 a 42 GHz para aplicações de alta densidade do serviço fixo por satélite. Então, nós vamos ter uma banda larga, na banda Q, né, provida por satélite, e que tem problema de convivência com o IMT 2020. Então, como nós não sabemos se precisa dos 2 GHz, precisa de 1.5 GHz, então é melhor ter uma posição flexível agora para avaliar da melhor forma que parte do espectro em 40 GHz vamos adotar para o Brasil. Por exemplo, na faixa de 38 GHz, nós temos milhares de enlaces ponto a ponto. Os enlaces ponto a ponto são muito importantes para garantir o backhaul dessas estações. Então, não adianta tirar o 38 GB e perder o backhaul, porque a gente não vai conseguir chegar com fibra nas centenas de milhares de hotspots que vão ser necessários para o 5G. Então, por isso que é importante ter essa posição de flexibilidade para termos tempo de avaliar o que vamos adotar no Brasil. Uma outra faixa que tem um potencial grande de ser identificado é o 66 a 71 GHz, principalmente para aplicações indoor. 71 a 76 e 81 a 86 GHz parece ser uma faixa de baixa prioridade, onde já está sendo utilizado em muitos locais do mundo para enlaces ponto a ponto, nessa mesma linha para garantir o backhaul. Então, se a gente fizer essa avaliação, está se desenhando uma identificação de aproximadamente 10 GHz para o IMT 2020 na próxima conferência. E essas contribuições brasileiras são baseadas em estudos de convivência, sendo que a Anatel desenvolveu um simulador de convivência chamado Shark, com apoio de universidades como a UNB, a PUC do Rio, a empresa Ectron. Né? Então, a Anatel coordenou, nós temos esse software e fazemos esses estudos de convivência. Então, nós temos que simular como vai ser uma rede IMT do futuro, onde, por exemplo, nós vamos ter diversos hotspots espalhados dentro de uma rede heterogênea. A gente vai ter a rede macrocélula e vamos ter esses hotspots, né, esses small cells espalhadas dentro desses hotspots, o que vai ser essencial para garantir a continuidade de cobertura, porque se eu estiver me comunicando via 5G e passar um ônibus na frente, minha conexão vai ser encerrada, mas isso tem que ser transparente para o usuário. Então, digamos, com 5G você começou a comunicação em 5G, passou o ônibus, você vai ter que comutar automaticamente para uma faixa mais baixa, né? E depois o ônibus saiu embora, pode voltar lá para o 5G. Então, você tem que ter essa comunicação com mais de uma faixa, né, ao mesmo tempo. Então, você imagina que nós temos que fazer a simulação considerando os diversos smartphones. As antenas vão ser antenas beamforming, com MIMO massivo. Então, você vai ter, digamos, um feixe só para você. Né? Então, o 5G vai garantir esse novo programa, né? Tenha um lóbulo principal para chamar de seu, bem ali. Né? Você vai ter vários smartphones espalhados e cada celular vai receber aquele beam bem ali para efetuar essa comunicação. Né? Então, você vai andando com o smartphone e aquele beam vai fazendo o tracking de você. Em um primeiro momento, parece que a tecnologia não vai ter esse tracking, né? Vai ter lóbulos mais fixos, mas a evolução vai ter esse tracking por smartphone. Então, nós temos que fazer essa simulação, temos que levar em conta que o usuário pode estar com o celular no ouvido, ele pode estar com o celular aqui na frente, então a formação, né, desse beam ele é diferente. Né, ele tem que seguir todo um equacionamento, e você tem esses smartphones espalhados em todo o Brasil. Está ali aquela figura. Né? E, por exemplo, um estudo de convivência com satélite, a gente tem que ver o seguinte: o satélite está observando a superfície da Terra, né, até um determinado limite. Então, não é apenas naquele feixe de 3 dB. Então, por exemplo, no nosso estudo de simulação, a gente considera, para ter uma ordem de grandeza, que no Brasil teria 1 milhão de hotspots de uma única operadora utilizando aquela faixa de frequência. Porque os estudos têm que ser conservadores, porque a gente não pode tomar uma decisão e no futuro descobrir, erramos. Né? Então, os estudos de convivência são estudos conservadores. Em termos de agenda regulatória, né? A agenda 2017-2018 são 58 itens, 20 deles são relacionados a espectro. Né? Então, a gente vê que o espectro é o oxigênio das telecomunicações, né? É um mercado trilionário a nível mundial, sendo que aqui no Brasil corresponde a 4% do PIB brasileiro. E
as radiocomunicações correspondem a mais de 50% desse setor de telecomunicações. Então, o espectro ele tem que ser considerado, né, num primeiro nível de qualquer agência reguladora. Né? Então, nós estamos trabalhando, e o que está previsto na agenda regulatória, é a revisão dos regulamentos de 1.5, 1.5 vai ser um novo regulamento, né? O 2.3 estamos trabalhando nele, o 13,5 GHz também estamos trabalhando nele, e também estamos trabalhando no LAA. Então, lá aquela faixa de 5 GHz utilizado para Wi-Fi, nós vamos poder ter equipamentos que vão ser utilizados, tecnologia LTE bem ali, mas de uma maneira não licenciada. Né? Então, aquele equipamento vai identificar se tem um sinal Wi-Fi bem ali, se não tiver Wi-Fi, ele vai poder utilizar para fazer uma agregação de portadoras, em um primeiro momento, somente no downlink, que é o release 13 do 3GPP, e a partir do release 14 você tem agregação tanto de downlink quanto de uplink. Né? E até o final do ano a gente pretende ter já essa regulamentação na Anatel. Estamos atualizando também o nosso plano de atribuição, destinação e distribuição de faixas de frequências, com as decisões das últimas conferências. Terminou ontem uma consulta pública para definição dos limites de potência na faixa de 39,5 GB a 40 GHz. Então, nós acreditamos que essa vai ser a primeira faixa 5G no Brasil, porque vai ter uma capacidade equivalente a 5G, mas vai ser para aplicações fixas. E está seguindo também uma nota de rodapé do Radio Regulations, que é a nota 5.147. Estamos fazendo a reavaliação da regulamentação técnica de radiodifusão. Estamos trabalhando na regulamentação para acesso dinâmico ao espectro de forma oportunística. E é sempre bom destacar que o white space, né, esses espaços brancos, não é somente na radiodifusão, é qualquer faixa de frequência. Então, a gente já está prevendo, nesses novos regulamentos da Anatel, a previsão de que a Anatel poderá regulamentar no futuro o acesso dinâmico em diferentes faixas. E estamos trabalhando também na regulamentação da precificação do espectro, né, que é o nosso PPDU, além também da regulamentação do PP10 na parte relacionada a satélite, né, o preço público pelo direito de exploração de serviços de telecomunicações e satélite, porque hoje, se uma empresa quiser ter o Land Rights e banda KA no Brasil, o valor que ele iria ter que pagar é um valor impeditivo para a gente ter novos satélites estrangeiros operando aqui no Brasil. Então, estamos fazendo a revisão dessa regulamentação também. Como comentários finais, né, o espectro trata de questões de passado, presente e futuro. Então, o que nós discutimos na OIT pode ter reflexo aqui nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. E nós temos, por exemplo, problemas de coordenação em área de fronteira, porque daí foram decisões no passado que estão refletindo hoje. Né? Então, nós discutimos lá na área, cada dia tem alguma novidade. Né? Então, é uma cidade nova que está tendo uma interferência. Né? Então, a gente cuida dessa coordenação internacional também e coordenação nacional. Nós temos que ter um ambiente regulatório estável e previsível. Isso é muito importante para facilitar o emprego de novas tecnologias, melhorar a qualidade de serviço, né, e permitir o crescimento do país. E, em termos de convivência, a gente não pode sobreproteger os serviços existentes. Nós temos que proteger, para isso tem requisitos técnicos, e nós temos que modelar o sistema da maneira mais adequada possível para refletir o sistema real. Então, se nós simulamos um sistema de forma inadequada, o resultado é inadequado. Então, a gente tem que simular um sistema real, temos que considerar parâmetros conservadores para proteger esses serviços. Dentro da Anatel, nos últimos anos, a gente tem desenvolvido uma habilidade técnica muito grande. Desde os testes de 700 MHz, que a Anatel coordenou esses testes, vamos fazer testes agora de 3,5 GHz também com o TVRO, né, e talvez já utilizando até equipamentos 5G, né, que gentilmente o pessoal da Claro e Embratel ofereceu para a Anatel a infraestrutura para fazermos o teste lá, e nós estamos avaliando o local desses testes. É importante a gente ter uma harmonização na faixa de frequência, até para garantir uma economia de escala nos futuros equipamentos. E a gente mantém sempre um diálogo muito franco e aberto com todos os players. Então, a gente conversa muito bem com o setor de satélite, com o setor IMT, com a indústria, né, e com o setor de radiodifusão da mesma forma, até porque a gerência é de espectro, óptica e radiodifusão. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio nessa relação com todos os players. Com isso, agradeço e
depois das próximas apresentações, estamos disponíveis para responder as perguntas. Obrigado. Bom, bom dia a todos, quase boa tarde. Muito obrigado. Em nome da UI, agradeço a oportunidade de estar compartilhando algumas impressões que a gente tem, algumas discussões que a gente tem tido internamente, não só sobre o viés, obviamente, da utilização de espectro, mas também com a padronização como um todo, e, obviamente, aí a questão da padronização, mas as tecnologias para viabilização aí da utilização de uma maneira mais adequada aí desse recurso bastante escasso que é o espectro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de estar pedindo desculpas aí às pessoas que são de língua estrangeira. Infelizmente, a apresentação ela vai ser feita em português. Eu prometo que eu posso fazer uma versão em inglês, mas aí vai ser em outro momento. Aí eu peço desculpas por isso. E a outra, obviamente, como a gente tem bastante material, provavelmente alguma coisa a gente vai correr bastante também. Bom, eu trago aqui, na realidade, só para poder estar contextualizando, né, para os saudosos aí, da onde a gente veio, né, para onde a gente está indo, né? Então, na realidade, a indústria de telecomunicações como um todo, ela vem em ondas, né, em ondas de disponibilização tecnológica, né, e ondas de evolução, né? A gente lembra bem aí, acho que 25 a 30 anos atrás, aí a gente tinha internet, o início da banda larga, né, onde, de certa forma, a gente teve um impacto bastante expressivo aí na transformação da nossa sociedade, na globalização. A gente está vivenciando praticamente ao momento hoje aí da internet móvel, né, com a questão da transformação digital, você tendo no seu aparelho a possibilidade de se estar agindo, né, e estar interagindo com alguns ativos e alguns serviços que até então você não se interagia. E o próximo ciclo aí seria a internet das coisas, onde, de certa forma, vai amplificar um pouquinho mais essa questão, né, onde, na realidade, não só vai ter a possibilidade das pessoas interagirem com as coisas, mas com as coisas, né, onde abre um conjunto de possibilidades aí de inovações e novos serviços. E, por último, aí, internet estática, eu acho que não finda aí, obviamente, aí, acho que talvez, nesse momento, aí, acho que espero já estar aposentado, mas vem a internet estática, onde a gente vai estar experimentando o limite aí de toda a interação com a internet, né, porque até então toda a nossa experiência com a internet é audiovisual. Com a internet estática vai ser uma imersão completa, né? Para quem é cinéfilo, né? Muito parecido com o mundo do Matrix lá, né? Onde você vai tocar a internet, você vai sentir a internet como um todo. E para isso tudo acontecer, não é simples, né? A gente vê lá no quadro de baixo lá a questão das evoluções tecnológicas, a gente precisa de muita tecnologia. E o 5G, na realidade, para as comunicações móveis, ele é o embrião dessa nova internet tátil, né? E por que o 5G? Né? O 5G, assim, hoje a gente consegue muito com os serviços de banda larga móvel, né? A gente tem uma experiência bastante satisfatória, muito parecido com o que a gente tinha na nossa casa, né? Ou seja, da rede cabeada. Mas só que os serviços até então prestados, né? Obviamente com essas redes a gente até conseguiria ter uma experiência adequada. Só que a gente está pensando em serviços futuros, né? Então, como realidade aumentada, como realidade virtual, como, por exemplo, cirurgia à distância e outros serviços que hoje as redes legadas elas não têm essa capacidade, né? A gente está falando aí de aumentos de taxas aí da ordem de 10 a 100 megabits por segundo, de taxas de pico, taxas médias, latências inferiores a 1/10 do que a gente experimenta hoje, e objetos conectados aí da ordem de 100 ou 1000 vezes do que a gente tem hoje. Então, acho que é a figurinha mais ou menos aí que o próprio Agostinho trouxe lá, daquele triângulozinho mágico lá, né, onde você tem, entre um pilar, você tem o Enhanced Mobile Broadband, você tem o Ultra Reliable and Low Latency numa outra ponta e o Massive Machine Type Communication na outra ponta, onde tem esses pilares. Bom, mas o 5G não são só os casos de uso, né? O 5G, para o ambiente de telecomunicações como um todo, ele traz outras modalidades de serviço e outras vantagens para quem for da indústria como um todo, que for estar explorando esse segmento, que é justamente a questão da exploração aí de plataformas a service, né? O 5G ele já vem com essa nova onda de virtualização, onde plataformas do tipo NFV, tecnologias do tipo SDN, elas vão estar presentes também, onde, inclusive, até o conceito de roaming ele vai ser um pouco modificado. Ele vai estar trazendo também
outras criações de valor, né, como, por exemplo, questão de redes mais confiáveis, a questão de experiência e outras questões mais. Né. Então, eu trouxe, na realidade, até essa visão do Next Generation Mobile Network, que eu acho que é uma visão mais completa. Ela não limita pura e simplesmente, ela está colocando o 5G como sendo um aumento de capacidade, né, de conectividade, mas sim, na verdade, novos modelos de negócio para a exploração de serviços. Bom, o Agostinho já falou um pouquinho, e o 5G, na verdade, como o Agostinho já tinha colocado, vai ser a rede das redes, onde existe um esforço não só de organismos como o ITU, como o próprio 3GPP, mas a indústria como um todo, ela vem de uma maneira unida, né, está disponibilizando novas tecnologias, novas padronizações para a viabilização do 5G. Né? Então, existe, na realidade, um esforço conjunto, não só limitado ao ITU e 3GPP, como, por exemplo, o ANF, como o IETF, o próprio S, nesse caso, é ligado ao 3GPP, né, nesse sentido. Mas nem tudo são flores. Né? O 5G ele traz alguns desafios. Né? Para quem não se lembra, aí, a gente tinha até recentemente, né, uma rede baseada só em serviços, baseados em um único serviço, que seria o serviço de voz, né, que seriam as redes 2G. Praticamente eu tinha, enfim, serviços de dados mais de baixíssima velocidade, onde os requisitos de redes, né, para poder estar cumprindo essas necessidades eram pequenos, né, em termos de backhaul, em termos de infraestrutura. Né. Só que o 5G, né, ou seja, à medida, na verdade, que esses Gs eles vão sendo crescidos, né, ou seja, a disponibilidade tecnológica e os avanços tecnológicos, né, isso não é de graça. Né, ou seja, você, na verdade, para poder estar dando taxas 1000 vezes, 100 vezes, né, ou seja, ter esse crescimento exponencial em termos de taxas, ter o crescimento exponencial, por exemplo, em termos de, eventualmente, não exponencial, mas eu digo redução das latências, né, isso não é uma tarefa simples. Né, então, está se falando, por exemplo, né, de ordens de... Deixa eu só ver aqui o quadro aqui, porque eu não lembro de tudo. Vou virar aqui um pouquinho. Bom, a gente tem, na verdade, umas situações onde a gente vai precisar de uma densidade de sites mais ou menos em torno de... Né, no caso do LTE, né, já era mais ou menos em torno de 100 sites por quilômetro quadrado. A gente está falando, no caso do 5G, como tecnologia de small cell, da quantidade de sites bastante elevados. Né? E a mesma coisa a questão da largura de banda. Né? Até recentemente a largura de banda era da ordem aí de alguns 10 MHz, por exemplo, você conseguiria estar fazendo uma cobertura eventualmente 2G ou 3G. Está se falando, por exemplo, da ordem de 1 GHz e aí a necessidade de novas identificações de banda de frequência. Tá? Bom, então, resumindo, na verdade, esse contexto todo, o cenário de mudanças é esse. Né? Eu tenho, na verdade, os serviços de voz. Ele não é o serviço mais importante. Né? O serviço de dados hoje é em torno mais ou menos de 20 a 30 vezes o serviço de voz em termos de tráfego. Né? Ele cresce de uma maneira exponencial. Eu vou ter, na verdade, nas próximas décadas, aí, né, quantidade de bilhões de objetos conectados. Né? Cada vez mais existe uma necessidade, né, de uma melhor experiência do usuário. O usuário, na realidade, ele tem que estar satisfeito por aquilo que ele está pagando. Né? Quer dizer, existe um compromisso entre o serviço prestado e a expectativa dele em relação ao serviço. E para o nosso grande desafio é justamente o desacoplamento do tráfego da receita, ou seja, o tráfego é exponencial, em teoria os elementos de rede, os investimentos são mais ou menos de ordem exponencial, mas a receita ela é achatada. Né? Então, como resolver isso daí? Obviamente, a gente tem que ter buscas aí de sinergias e novas tecnologias de rede para minimização disso. Bom, para o gestor de uma rede, né, eu tenho que ter, na verdade, a questão de gestão de recursos, né, como, na verdade, eu posso estar fazendo uma combinação de frequência, de massive MIMO, eventualmente aí de split cell, ou seja, o uso de small cells. Tem a questão, como foi colocada aqui, da reutilização de espectro, né, gestão de ciclo de vida. Né, a gente está falando aqui agora... Talvez daqui a 2 anos a gente vai ter 4 tecnologias. Vai ter 2G, vai ter 3G, vai ter 4G, vai ter o 5G. Né? Então, 4 tecnologias para uma gestão é complicado, porque você tem que ter recursos, você tem que ter sobressalentes, você tem que ter equipes, você vai ter que ter, eventualmente, até licenciamento aí das estações, você tem que estar pagando para cada uma das tecnologias. E, por último, aí, é a questão da evolução da arquitetura. Né? Ou seja, a gente está indo para um modelo... Antes, onde eu tinha elementos que eram físicos, né, para elementos virtualizados,
na nuvem, onde eu posso estar garantindo, inclusive, até aquele compromisso lá de solução daquela equação entre o desacoplamento do tráfego e da receita, né? Utilizando essas tecnologias para aumento de capacidade e novas tecnologias. Bom, quando, na verdade, eu tenho uma situação onde há uma escassez de recursos, ou seja, por uma situação de congestionamento, né, as linhas em rosa ali, as linhas vermelhas, são as demandas, né, e as que estão em lilás ali, em roxo, né, elas são o mapa de capacidade de uma rede, né. Então, quando, na realidade, a minha demanda ela não consegue mais ser atingida, eu só tenho 3 estratégias, né. Eu tenho que colocar ou mais sites, né, ou seja, fazer um split cell, ou eu tenho que estar colocando uma tecnologia que tem um aproveitamento melhor da eficiência espectral, por exemplo, no caso do MIMO, ou, por exemplo, eu tenho que ter mais espectro, né? Tem que colocar mais banda para poder estar atingindo aqui aquela densidade. E acho que está recapturando ali a equação lá do Agostinho, né? Ou seja, na realidade, a minha capacidade do meu sistema é o número de células, de eficiência espectral e largura de banda da minha célula. Só que eu posso fazer isso de maneira diferente, né? Ou seja, dependendo da minha situação, da minha exploração de serviço, eu não tenho uma única tecnologia, eu posso estar fazendo uma combinação de várias tecnologias. Entre elas, por exemplo, né, é a questão da utilização da banda de frequência. A banda de frequência, na verdade, né, muito se fala das faixas abaixo de 1 GHz para a questão de penetração indoor, mas ela é muito inapropriada para situações de capacidade, né? Ela tem uma largura de banda pequena e ela não serve muito bem, por exemplo, para a utilização indoor. Para a exploração, aliás, de serviços de banda larga, né, onde se está tentando atingir taxas de gigabits por segundo. Por outro lado, eu tenho, na realidade, na outra extremidade, eu tenho as ondas milimétricas, onde eu tenho uma largura de banda muito maior, eu tenho uma oferta maior de canalização, mas eu tenho uma baixa penetração, e como é que, na realidade, eu resolvo isso, né? Tem até um gráfico interessante, até do Mobility Experts Group, né, onde ele faz o balanceamento entre custo por quilômetro quadrado e o custo por megabits por segundo, onde ele faz um trade-off aí da utilização de cada uma das faixas de frequência, né, que é, na realidade, aquele quadro inferior abaixo aqui. Aqui acho que não tem ponteiro. E esse quadro aqui. Bom, também a questão da utilização de small cells, né? As small cells, por exemplo, a gente vem falando há bastante tempo, mas no caso 5G ela vai ter que ser ela é a realidade. Existem até algumas figuras, por exemplo, que acima de uma determinada densidade, né, de megabits por segundo, acima de 900 megabits por segundo por quilômetro quadrado, a small cell ela já é mais economicamente falando, mais interessante com as redes macro, né, que é essa figura do canto superior direito. E, por último, a escolha da tecnologia para se atingir o gigabit por segundo, que eu posso, na verdade, fazer uma combinação de tecnologias, né? Não necessariamente uma. Então, a questão da gestão de recursos, ela não é única para a operadora, né? E o espectro é uma delas, obviamente. Bom, em relação às bandas para o 5G, muito embora tenha sido apresentada aqui pelo Agostinho, né? Só está recapitulando. Então, eu tenho bandas que são interessantes para aplicações do IoT, né, para os objetos conectados, né, que são as bandas abaixo de 1 GHz, principalmente aquelas aplicações onde os requisitos é um throughput baixo, né, LPWA, Low Power Wide Area. Eu tenho, na verdade, as bandas intermediárias, né, para aplicações de missão crítica, né, principalmente para coberturas que são outdoor. Eu tenho a outra faixa de bandas intermediárias, que seriam a faixa para aplicações indoor, e por último aí as ondas milimétricas. Para cada uma delas, eu não sei se vocês chegaram a ver, logo embaixo de cada um desses quadros, eu vou apontar aqui, eu tenho uma necessidade de, por exemplo, abaixo de 1 GB, né? N 20 MHz, no caso dessas subfaixas aqui de N 100 MHz, isso por operação, isso aqui já tinha sido identificado inclusive até pelo próprio ITUR. E eu tenho, na verdade, uma necessidade agora das ondas milimétricas por operação de 1 GHz. Né? Bom, no mundo, na verdade, é mais ou menos esse o panorama que está aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, está se falando muito na utilização dos 600 MHz. Eu acho que vocês acompanharam agora a fusão aí entre a T-Mobile e a Sprint, né? Muito nesse sentido. A
a Sprint com as faixas de 2,5, e a T-Mobile comprou bastante lotes aí de 600 MHz. No caso da União Europeia, está se falando 700, o mesmo 700 nosso aqui, que é o de Dividend Digital 2 da Europa. No Japão também 700, no caso para as faixas abaixo de 1 GB. E na Coreia também 700. No Brasil, na verdade, eu botei interrogação, tem a questão do 600, tem a questão, eventualmente, aí de limpeza aí do 900 MHz. No caso das faixas que são intermediárias, né, no 3GPP desenvolveu bastante coisa, mas está se falando muito na faixa de 3,5, essa faixa que vai ser testada agora com a Anatel e a Claro. Né, e, obviamente, aí espero, as operadoras como um todo esperam estar sendo convidadas também, a Oi também. E aí a gente vai estar fazendo uma avaliação justamente dessa situação de coexistência. Isso aí é cenário, na realidade, do 3,5 praticamente é constante, acho que quase que 30 países, de certa forma, eles apontam nessa direção aí da utilização do 3,5 com alguma outra variante, com outra faixa disponível. Né? Agora, recentemente, foi leiloado lá na Inglaterra pelo Ofcom 2.300 e 3,5, também aí com vistas aí ao 5G. No caso das ondas milimétricas, né, a gente está falando aí de, nos Estados Unidos, aí o 28 GB, o 37, 39, né? Na União Europeia está se falando do 24, 26, o 32, eu peço desculpas, eu não estou conseguindo ver daqui, o 28 GB no caso do Japão também, Coreia. O 28 GB, na verdade, para aqueles que são early adopters, de certa forma, foi a banda preferencial, mas é uma banda, na verdade, que ela precisa... Ela não participa nem na pauta ainda da próxima reunião lá do WRC de 2019. Alguns países adotaram, mas ela não tinha sido nem considerada aí nessa discussão. Bom, e no Brasil, na verdade, acho que o Agostinho trouxe o elenco completo aí de bandas, né? Mas a gente tinha, na verdade, alguma noção em relação ao 26 GB ou 39, 40 GB. Poderia ser uma outra possibilidade. Bom, em relação à adoção das faixas, né, aí tem mais ou menos um número aí de trials e testes e pré-lançamentos aí do 5G trazidos aí pelo GSA, né, dos suppliers aí de infraestrutura, onde assim, o franco favorito aí é o 3,5 GHz, né, sendo adotado aí com 35 países aí, né, ou seja, 35 países, de certa forma, apontam o 3,5 aí como sendo a grande faixa aí do 5G. Isso é importante, porque, na realidade, o Brasil se quer ser inserido na questão do 5G como um todo. Né? Obviamente, a harmonização ela facilita a questão de economia e de escala de dispositivos. Bom, falar um pouquinho aí da faixa de abaixo de 1 GHz. Né? Essa é a nossa, mais ou menos, o panorama que a gente tem. Né? Então, na verdade, a gente tem o 700. A gente tem... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque ali está um pouco distante. Tem deixa eu só virar aqui. Tem o 700, né, que é a faixa que foi licitada em 2014. Tem a banda 20, que é a banda do 800 MHz, seria utilizado para as soluções de trunking. Tem a faixa de 850, né, que seria a banda 5. Tem a faixa de 900, que seria a banda 8. Né? Então, basicamente, são essas faixas que a gente dispõe aqui hoje no Brasil. Né? O que acontece, por exemplo, em função do nosso histórico, é que a faixa de 900, né, que seria a banda 8, ela tem uma largura maior do que aquilo que realmente a gente utiliza. Né? E em função do nosso histórico, a gente houve uma mudança mais ou menos nos anos 2000, a gente seguia mais ou menos o que era mais ou menos nos Estados Unidos, né? A gente tinha as operações 850, depois mudou para as operações com esquema de frequência parecido com o que é na Europa. E aí surgiu a questão do 900, a gente tem uma parte que não é utilizada, mas a gente, em teoria, a gente teria aí 20 mais 20 MHz, que por injunção do CAP da resolução 454, a gente só pode estar utilizando 2,5, mas tem alguns serviços ali que precisam ser discutidos eventualmente, nesse caso, essa faixa pudesse ser utilizada pelas operações de SMP. Então, acho que tem uma oportunidade aí que poderia ser discutida. A gente, em teoria, cada operadora, né, 4 a nível nacional, a gente poderia estar utilizando 5 mais 5 MHz. No caso do 600 MHz, uma nova discussão. Né, os Estados Unidos está vivenciando agora o segundo dividendo digital 2, segundo dividendo digital. E lá nos Estados Unidos eles fizeram uma coisa interessante, porque eles fizeram o leilão reverso da faixa e recompraram
dos broadcasters, né? O FCC recomprou, né? Em função lá o modelo não era o modelo de concessão, mas eles recompraram essa faixa. E em função desse interesse, as broadcasters, elas utilizaram o mesmo canal analógico para se estar colocando alguns canais digitais, eles conseguiram aí uma compressão um pouco maior, né? E aí por isso que conseguiram aí a liberação maior de espectro de frequência. Questão das ondas milimétricas aí, para quem é acadêmico aí, acho que eu trouxe algumas coisas aí Então, as ondas milimétricas, ela tem alguns benefícios, inclusive benefícios físicos, né? Então, em função do comprimento de onda, como o comprimento de onda ele é muito pequeno, ele facilita muito a construção de tecnologias do tipo Massive MIMO. Ou seja, num único chip, eu consigo, por causa da proximidade, ou seja, a gente está falando aí de um comprimento de onda da ordem de milímetros, eu consigo estar colocando muitos sensores. E isso viabiliza tecnicamente aí a colocação em terminais e outros dispositivos. Com a questão da massificação de sensores, eu consigo também, existe uma relação entre a largura de feixe e o número de elementos, né? Então eu posso estar estreitando esses feixes e obviamente eu posso estar explorando aí a questão aí do MIMO, né? Onde eu tenho desde a parte de ganho de transmissão e a parte também toda relacionada aí com ganho de diversidade também. E por último, com essa largura de feixe pequena, eventualmente pode estar pensando em um outro modelo de exploração dessa faixa, né, de reutilização, utilizando a multiplexação espacial, né? Ou seja, essa faixa, a questão da utilização de uso exclusivo, talvez merecesse aí uma discussão um pouco mais aprofundada em função da viabilização dessa tecnologia. Bom, falou do espectro não licenciado, é uma oportunidade interessante para as operadoras, né? A gente está falando que basicamente 80% de todo tráfego de dados se dá mais ou menos de maneira indoor, né, e 50% de todas as chamadas de voz é indoor também. Se eu utilizo combinando, né, ou seja, a utilização de small cells, né, ou seja, nesse ambiente indoor, combinando aí o espectro não licenciado, em teoria a gente consegue estar garantindo para o usuário uma experiência, por exemplo, gigabit Ethernet, gigabit LTE, sem a necessidade obviamente, de ter mais espectro de frequência. Posso estar fazendo várias agregações de portadora, onde, inclusive, até a largura, mais ou menos da ordem de 500 MHz, eu poderia estar colocando, coexistindo com outras operadoras também móveis, utilizando a mesma subfaixa de frequência, né? E entre as tecnologias que a gente pode estar utilizando, a gente já vem utilizando, que é o Wi-Fi, né, nas suas modalidades aí 802.11ac, né, vem utilizando essa faixa. Eu posso ter também Link Aggregation utilizando LWA, né, acho que é uma tecnologia que, de certa forma, surgiu no release 13T, release 14, 3GPP, mas ela ainda não tem grandes adeptos, já tem soluções, mas não tem grandes adeptos. E se fala, por exemplo, na questão do LTE-U, LAA, como sendo a tecnologia para agregação de portadora em banda não licenciada, que pode ser uma oportunidade importante para as operadoras. Bom, e por último, uma coisa que é bastante importante, que está sendo discutida, é a questão do espectro não licenciado, compartilhado. A gente tem uma situação onde a gente tem o espectro licenciado, né, ou seja, que a gente opera as tecnologias 2G, 3G, 4G e eventualmente vai ser o 5G também. E agora tem as novas oportunidades do espectro não licenciado, né? O que seria o espectro compartilhado? Seria justamente a possibilidade de você estar utilizando de uma maneira cooperativa, né, uma coordenação entre diversos utilizadores que tenham usuários que tenham a mesma prioridade, né, da utilização desse espectro de uma maneira coordenada, né? Existem tecnologias que viabilizam isso. O grande benefício é justamente eficiência de uso, ou seja, eu posso, na verdade, estar utilizando esse recurso, né, reutilizando, por exemplo, em áreas onde esse recurso ele não está sendo utilizado de uma maneira adequada, né? Por exemplo, a gente quando tem, na verdade, um processo de licenciamento, de autorização de uso de um determinado de espectro, não necessariamente em todas as regiões aquele espectro está sendo utilizado e, eventualmente, a gente pode estar sendo utilizado de maneira oportunista, como foi falado aqui. A questão da experiência do usuário é um outro ponto importante, porque com mais recursos, com mais espectro, obviamente, você consegue estar dando uma taxa maior para os seus usuários, né?
Questão da velocidade de implantação, né? Por exemplo, a gente verificou aí no caso dos 700 MHz, né? Teve o cronograma do Minicom MCTIC, né, de 3 anos para disponibilização desse espectro. Eventualmente, ele poderia ser um pouco mais acelerado, né? Eu poderia, por exemplo, acelerar essa utilização desse recurso, né, à medida que a gente fosse, não dessa forma desse tempo todo. A questão do aumento de receita, né, obviamente, como a gente vai estar provendo mais dados, melhor experiência para o usuário, mais throughput, né, você pode estar oferecendo um serviço diferenciado. E, por último, novos modelos de negócio, né? Não só a questão, por exemplo, eu posso estar criando uma situação onde proprietários, né, e donos de direito, né, donos de estádios, de arenas e venues, né, eventualmente tem um espectro, por exemplo, que seria de modalidade neutra, né, ou seja, neutral host, para a colocação da sua própria infraestrutura e oferecer essa infraestrutura, por exemplo, para as operadoras, né. Isso é o que acontece no mercado americano. E, obviamente, a viabilização aí também de mercado secundário de espectro também. Ou seja, aquelas operadoras que não têm naquela região o interesse de estar utilizando toda a sua banda, eventualmente ela poderia estar oferecendo para terceiros. Entre os modelos bem-sucedidos, tem o CBRS, que é o Citizen Broadband Radio Service nos Estados Unidos, né? Basicamente, a utilização da banda de 3,5, onde se criou 3 níveis de prioridade, uma prioridade mais alta, que são as incumbents, ou seja, que tem direito da utilização prioritária. Foi criado, na verdade, a segunda prioridade, que seria o Priority Access License, né? Ou seja, seria o licenciamento onde eu tenho um determinado nível de proteção, mas eu sou menos prioritário, por exemplo, que as incumbents. E, por último, foi o GAA, né? Onde eu tenho, na verdade, são players que podem estar utilizando de maneira oportunista esse espectro. Para isso, né, foi criado um sistema, esse que está abaixo aí, que é o SAS. Basicamente, o que o SAS faz é uma base georreferenciada, onde eu tenho uma indicação para essa base georreferenciada, qual é o espectro, né, o recurso que está sendo disponibilizado ali, juntamente, por exemplo, com a sua localização. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada região que uma incumbent, ou seja, ou o radar, né, para aplicações militares, né, ou eventualmente, por exemplo, para a utilização de satélite fixo, essa base referenciada ela negaria, por exemplo, a utilização disso. Mas, por outro lado, por exemplo, para aplicações indoor, eventualmente, em função das questões de limitação de propagação, poderia estar disponibilizando esse recurso para a exploração para a banda larga móvel, né? Ele tem uma coisa sofisticada, que é a questão de sensores também de RF, justamente para poder estar dando robustez a essa tecnologia. Ou seja, ele faz um sensoriamento, faz uma verificação, e ele só possibilita ou não a utilização daquela frequência depois desse sensoriamento. Bom, existem outras formas de compartilhamento, que é o License Service Access, Shared Access, que, na verdade, basicamente que é utilizado na Europa, a banda de 2.300, é mais ou menos o mesmo conceito do caso CBRS, né? Ele não tem muita diferença em relação ao CBRS, e ele permite também o compartilhamento e a utilização da faixa de 2.300, mas agora sim entre as operadoras que são móveis na comunidade europeia. Existem algumas aplicações militares também que ele faz uma certa coexistência. E também tem o TV White Space, né, já apresentado por Agostinho, que é a utilização das faixas que são abaixo de 1 GHz, uma faixa de 600 para broadcasters, que eventualmente as operadoras móveis, né, poderiam estar utilizando de uma maneira oportunista essas faixas também, onde não tem a utilização aí das TVs. Então, essa é a minha... bom, ainda não acabou, tem mais um. Bom, e para isso, o seguinte, essa nova tecnologia, na verdade, de compartilhamento de espectro, né, muito embora já esteja disponível para a utilização no mercado, é o que está sendo pensado pela padronização do 5G. O 5G, observando, por exemplo, dessa questão da escassez dos recursos, né, o que está se pensando, na verdade, vamos criar, na verdade, uma padronização, tentar minorar os remendos e tentar aproveitar o máximo de todas as tecnologias apresentadas. Entre as tecnologias que estão sendo consideradas, por exemplo, é o compartilhamento horizontal,
parecido com o LAA, como foi falado, ou seja, entre as operadoras, elas coordenam, no caso, a utilização no mesmo nível de prioridade, né? Aí você pode estar fazendo a utilização de rádio cognitivo, né, com sensoriamento, verificação, por exemplo, se aquele espectro está sendo utilizado ou não. Você tem um compartilhamento vertical em relação à questão da priorização, né? Eu tenho, na realidade, uma incumbent priorizado, e eu posso ter o compartilhamento combinado. De tal maneira que esse compartilhamento combinado, né, aí olhando aí no quadro à direita, eu posso ter, por exemplo, eu tenho, na verdade, as versões estáticas, né? Eu posso ter um compartilhamento dinâmico, e permitindo que, no tempo, a frequência ela possa ser utilizada dinamicamente por múltiplas operadoras, né? E aí garantindo aí a melhor utilização do espectro. Bom, então acho que agora sim encerrei aqui a fala. Obrigado pela atenção. E do lado da Huawei aqui, eu vou dar um pouco da visão, ponto de vista, né? De como está escrito aqui realmente. A gente está mais preocupado. A Huawei está tendo uma transformação muito forte nos últimos anos, né? Então estamos mais preocupados com o ponto de vista do ecossistema, né? De como esse ecossistema vai estar se integrando, trabalhando, né, em conjunto para poder desenvolver, né, os serviços que a gente tem vislumbrado aí com o 5G, por exemplo, tá? Primeiramente, eu queria agradecer, né, porque o I3E é um órgão do qual eu sigo muito, bastante artigo acadêmico de pesquisadores aí de peso. Agradecer também o Flávio pela Federal de Uberlândia, a qual eu me formei em 2005. Então, para mim é um grande orgulho poder falar num evento onde a Federal de Uberlândia está aqui, trabalhando junto com o I3E, com o governo. E começando com o seguinte ponto, né? A Huawei hoje, para poder aterrissar um pouco, a Huawei hoje é líder no mercado. Ela está com uma receita anual aí no ano passado de 92 bilhões de dólares. E ela é uma das que mais investe, ou se não a que mais investe forte em desenvolvimento e pesquisa. Em torno de 15% dessa receita ela tem investido anualmente em pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, antes do lançamento do próprio 5G, ela já tinha investido mais ou menos 600 milhões de dólares em pesquisas pré-5G. E nesse ano, pelo nosso presidente, né, foi comentado que estaria investindo em torno de 1 bilhão aí de dólares para novas soluções e produtos em 5G. Para a gente aterrissar um pouco, né, realmente no 5G, a Huawei, esse ano, em fevereiro, a gente mostrou em Barcelona, a gente tem uma solução já fim a fim 5G, a Huawei ela fornece não só a parte de infraestrutura móvel, como a parte de transmissão, a parte de core, a parte de terminais, então a gente faz uma solução fim a fim. Então, a operadora que hoje já entende, já pretende pensar em lançar o não standalone, né, que foi comentado no release 15, a Huawei já tem essa solução, ela pretende lançar comercialmente agora no segundo semestre. Então, o 5G, a nossa bandeira no fora tem sido o Now, né, quer dizer, o 5G para o lado da Huawei já está funcionando, né, trabalhando no não standalone. Do ponto de vista, dando um passo atrás, como foi do ecossistema, né, algumas mensagens principais que a gente tem que se atentar aqui, né? A gente tem percebido, principalmente do ponto de vista de frequência, que as frequências que a gente tem hoje, né, é o principal aí, é muito importante para a operadora, é o principal asset, né, de investimento da operadora. Se você não tem frequência, você não tem site, você não consegue ter nenhuma rede móvel, né? Foi comentado hoje de manhã a necessidade, imagina o Brasil, né, o tamanho da nossa proporção, quão é desafiador, né? Você conseguir ter uma cobertura nacional. Então, antes de a gente pensar, talvez até evoluir, a gente pensar site, né? Existe um desafio muito grande do ponto de vista governo, operadora, fornecedor, de como se trabalhar em conjunto para conseguir fazer acontecer realmente, ter mais sites, realmente conseguir ter uma densidade maior. Normalmente os investimentos se iniciam nos grandes centros urbanos, quando se precisa ir para as zonas mais rurais ou regiões, né, onde não tem talvez essa densidade de tráfego tão pesada, se torna algo mais desafiador, né, e a gente tem que trabalhar forte nesse ecossistema. A gente tem falado muito forte que investir, né, no 4G de alta capacidade, ou hoje se tem falado muito no Giga LTE, né, você já vai estar investindo em 5G. Por quê?
as tecnologias que a gente tem desenvolvido, né, do ponto de vista de utilizar melhor o espectro, né, que você tem falado bastante para o 5G, são tecnologias 3GPP, né, que a Huawei segue. É o famoso MIMO, né, a gente já fala aí, hoje em dia, os operadores já estão investindo no 4x4 MIMO. A gente já vai estar vendo terminais vindo esse ano com essa tecnologia, né, o lançamento do S9, a própria Huawei tem o Mate 10, outros que estão trazendo essa tecnologia. Agregação de portadora, né, que são outras tecnologias que permitem aumentar essa capacidade de transmissão de dados. Então, assim, se vocês forem pensar no ponto de vista de evolução, do ponto de vista de hardware, a Huawei já tem trazido no mercado, já pelo menos nos últimos anos, um hardware preparado para essa evolução do 5G. A princípio, provavelmente no ano que vem, a gente vai ter a versão de software, e você vai fazer um upgrade de software na rede, e esse legado que você tem investido nessa rede Giga LTE, você vai estar fazendo essas duas tecnologias no mesmo equipamento. Isso é uma coisa que a gente já faz desde 2009. Né? Então, a gente tem o GSM atuando com 4G, a gente tem redes hoje funcionando dessa maneira. Então, você percebe que a tecnologia está bem à frente, talvez, do que está acontecendo do ponto de vista do negócio e de como utilizar essa tecnologia. A gente tem falado dos 3 pilares do 5G, que é a questão de alta velocidade, né, ou gigabit por segundo, baixíssima latência e conectividade massiva de devices. Se a gente der um passinho atrás e olhar o que o Release 14 ou 13 do 3GPP já definiu, esses 3 pilares já estão um pouco bem definidos lá. Né? Você fala de uma rede Giga LTE, você já consegue ter hoje rede usando os espectros de frequência das operadoras, que conseguem tranquilamente aí passar mais de 300 MB por segundo para o usuário. Né? A gente está falando aí de 1 GB na LTE, no 5G, em torno de 100 MB ou 450 MB no ambiente indoor. Então, quer dizer, você já tem tecnologia que permite essa taxa de dados. A gente fala de Massive Type Communication e a gente já tem o IoT. Né? Como é que a gente está usando o IoT hoje em dia? Né? Então, foi mostrado pelo CPQD, foi bem interessante. Então, existe a necessidade do quê? Do ecossistema, trazer mais use cases, trazer aplicações, trazer serviços para a operadora, para os vendors, para que a gente trabalhe em conjunto com o governo, para como a gente vai usar essa tecnologia. Né? Então, hoje, se você quiser implementar uma rede NBA IoT, praticamente todas as operadoras no Brasil, você já teria uma tecnologia preparada para isso, pelo menos no ponto de vista de rede Huawei. Mas por que eu não implemento? Né? Como é que eu vou me preparar para usar um dispositivo massivo no 5G se eu não comecei agora a fazer isso daí? Você falou bastante da primeira etapa do 5G, que é o FWA. Né? A gente tem trabalhado forte aqui com o mercado, que é o WTTX, nome da Huawei, né? Mas é o conceito de você trazer a banda larga móvel, né, para residencial, onde eu não tenho fibra, onde eu não tenho o cobre tradicional, regiões onde eu preciso de ter um acesso banda larga para a população, eu posso iniciar com uma rede móvel já existente. Ela se torna mais viável até, de repente, a operadora crescer o investimento, se tornar um ambiente que ela consiga colocar a fibra ótica, por exemplo. Né? E a fibra ótica, do ponto de vista de transmissão, é um importante requerimento técnico, porque ele não só faz a parte do site, como a gente falou, de alta capacidade. Sem fibra você não vai ter 5G, isso é um ponto fato. Né? E ele consegue transportar outros tipos de serviço. Né? Hoje você consegue ter toda uma malha de transmissão das operadoras usando fibra, que ele leva não só o serviço do site, como ele leva o serviço do fixo na casa da pessoa, né? A gente tem alguns serviços aí de banda larga fixa. Conexões B2B, às vezes é um serviço de fornecimento para uma empresa. Então, assim, ele é um recurso muito importante porque ele consegue ajudar toda essa estrutura da operadora. Né? Como eu falei para vocês, então, dos três níveis, eu acho que é importante a gente destacar, então, do ponto de vista de espectro, né? Foi falado no espectro de 3,5, foi falado no espectro, que é o sub 6 GB até 3, foi falado no sub 3 GB, foi falado no espectro de mais alta capacidade. Né? Nosso posicionamento no ponto de vista de espectro é que a gente entende que essas três camadas são extremamente importantes. Né? A gente entende que a faixa de 3,5, uma forma de harmonização mundial, já está bem aqui endereçada pela Anatel. A gente tem percebido um trabalho bem forte da Anatel, principalmente para o próximo ano. É a faixa inicial, sim, que a gente já tem solução. É uma faixa que já está sendo testada há um bom tempo. É uma faixa que potencialmente a gente vai ver alguns trials comerciais esse ano. Então, 3,5 GB é a faixa inicial para você ter uma cobertura 5G com uma capacidade
primária, que a gente chama, né? Essa primeira etapa, que é o mobile broadband, que pode ser o serviço FWA, como foi falado, ou serviços que a gente enxerga como vídeo de alta definição, ou 4K. É um espectro, sim, inicial para o 5G. A Huawei tem trabalhado em, pelo menos, a gente tem sugerido 100 MHz de espectro para a operadora. Obviamente, cada país tem sua dificuldade, a gente sabe disso. Na faixa de 28 GB, na faixa de millimetric wave, a gente está falando de pelo menos 800 MHz aí, porque é uma camada que a gente chama de super data layer, né? Uma camada de alta capacidade de tráfego de dados. Como foi falado, o conceito de small cell vai entrar muito forte para essa faixa, né, do espectro. Small cell, quando a gente olha no Brasil, a gente teve um boom maior aí uns anos atrás, quando o 3G já estava sofrendo suas limitações por causa de espectro. Então o pessoal começou a trabalhar muito em small cell, voltando na dificuldade de se ter uma aquisição de site, então o operador tende a expandir o site. E como é que eu coloco mais site para aumentar essa minha capacidade? Para nossa sorte, podemos dizer que o 4G entrou e hoje a maior penetração no Brasil é a 4G, o que desafogou o tráfego da rede 3G, e a small cell acabou que sumiu de novo ali, né? Ela começou e parou. Para o 4G a gente vê que ainda tem um espaço aí maior para se investir em rede macro novamente, então deu essa sobrevida. Então, a gente tem trabalhado aí no 1800, no 2600, né? E no 700, onde tem sido liberado. E aí você já consegue fazer uma rede de alta capacidade no 4G. Bom, voltando então para o espectro de baixa frequência, que é o que a gente tem hoje existente, o que se enxerga é que é um espectro de menor capacidade. Provavelmente esse espectro vai ser usado para os serviços que vocês viram lá, de baixa latência e de conectividade massiva de devices. Porque são espectros que exigem você ter uma comunicação, mobilidade, conectividade. Você tem que garantir esse tipo de serviço para esses devices ou para esses tipos de serviço. E não vão exigir uma banda muito grande de tráfego, né? Porém, para poder utilizar ele, a gente vai depender do standalone, né? Que é o que está vindo na próxima etapa. Esse serviço vai ser o 2016. E aí você tem que ter uma transformação na rede móvel. Por quê? Para que você consiga ter baixíssima latência, né, esse controle desses serviços, você exige uma modificação na estrutura de core da rede. Então, o mundo de cloud, né, que é muito forte em TI, começa a entrar nesse mundo de telecom. E a necessidade do edge computing, ou em alguns casos do fog computing, né, como foi falado. Ou seja, essa estrutura de core está mais próxima do site, da estrutura da torre, é uma coisa evidente. Por isso que, voltando lá atrás, você tem que começar a investir desde já. Essas tecnologias já estão existentes hoje para o 4G e vão ser transformadas via software, como eu falei. Se você já investir, por exemplo, em computação cloud core da Huawei, um exemplo. Isso não é diferente para o mercado, tá? Não vou puxar só a sardinha para a Huawei, porque tanto o Ericsson como o Nokia, os vendors principais, todos trabalham nessa linha, seguindo o 3GPP. Então, a gente tem que realmente começar a investir em trazer essas tecnologias, porque existe um desafio grande, você não pode esperar o 5G chegar para começar a fazer esse serviço. Então, você tem que modernizar essa rede nesse aspecto, investindo em fibra, investindo no core da rede, já começando a implementar algum desses serviços, investindo na infraestrutura de site, né, de torre, que é um desafio muito grande, para que a gente consiga, quando chegar ao 5G, realmente como algo a fazer uma diferença maior do que a gente já tem percebido hoje no 4G, já vai estar preparado, né? Aproveitando aqui também o ponto de como a gente está trabalhando com o ecossistema, né? Nos últimos anos a Huawei tem feito bastante parceria não só com o governo, a gente atua bastante em discussões com a própria Anatel, com o MCTIC, de como é que é o espectro, como é que não é, como é que é a tecnologia. Isso é importante a gente participar, junto com as entidades, né, com as universidades acadêmicas. A gente tem alguns projetos, por exemplo, com a PUC do Rio Grande do Sul, em IoT. A gente recentemente teve com a USP, né, na questão do Smart Campus. E no último mês a gente assinou até com a própria Prefeitura de Campinas, em conjunto com o CPQD, uma parceria para fazer o Safe City, né, utilizando câmeras de segurança para poder ter uma inteligência aí, nessa análise de imagens. E continuamos aí abertos para fazer esse tipo de trabalho, tá? Deixei anotado aqui uns pontos principais, que eu acredito que eu já falei. Bom, antes de eu mostrar um vídeo para vocês, eu não vou me demorar muito, porque eu acho que o ponto aqui, como eu falei, é o ecossistema discutir. Eu quero mais ouvir vocês, talvez, do que falar.
vocês podem entrar no site da Huawei.com/minisite/5G. Ali vocês acompanham, é um site aberto da Huawei, tudo que ela tem feito de 5G, notícias, né, de como a gente tem trabalhado com a parceria com o mercado, né. Eu puxei algumas informações de operadoras até para a gente entender como é que está esse 5G. O que a gente tem visto aí no mercado é que está muito forte nos Estados Unidos. A Verizon e a AT&T estão disputando bem aí para o final do ano. Se já começam, né? Parece que a Verizon em Los Angeles, tem uns murmurinhos aí deles lançarem esse serviço já 5G. Recentemente, esse ano, como o Agostinho comentou e o próprio Alberto comentaram, já teve o licenciamento, né, do espectro na Inglaterra. A II, que é hoje, né, do grupo BT, ela hoje é a líder no 4G no mercado, a Huawei fornece para a II. Eles provavelmente devem lançar esse serviço para 2019, foi o que eles comentaram. A KT no Sul, né, na Coreia do Sul, ela também pretende, aí, provavelmente para o começo do ano que vem, usando 28 GB, usando 3,5 GB, diferentes faixas, né. A China Mobile também não é diferente, né, para ser um mercado muito forte da Huawei. Pretende lançar aí provavelmente em 2019. Eles começam na China é um tanto quanto interessante, eles começam com os trials mais tímidos, né? Por exemplo, estava lendo um trial tímido da China, 100 sites. Bastante coisa, se você pensar 5G já. Eles chamam de um pré-commercial, né? Se a gente pensar que a gente tem 80 mil sites, tem cidade que tem 80 mil sites só na cidade. Então é muito agressivo lá o mercado. Por isso que 100 sites para eles talvez seja algo irrelevante, né? Bom, e finalizando aqui com vocês, eu vou passar esse vídeo que ele mostra um pouco de um trabalho nosso da Huawei, né? A gente tem o nosso X-Labs. Esse X-Labs, na verdade, é um laboratório que ele está na Alemanha, no norte da América, que seria no Canadá, Japão e China. São mercados que a gente tem esse laboratório. É um laboratório onde a operadora faz parceria com a Huawei, as universidades, todos os elementos chaves aí, né, todo mundo do ecossistema para poder trabalhar realmente no desenvolvimento da tecnologia. Então, novamente, a gente não está tão preocupado, talvez, no ponto de vista tecnológico, até porque eu diria que a gente está bem estruturado para isso hoje. A gente está mais preocupado em como a gente junta essas pontas, né? E esse é um trabalho que tem sido bem forte aqui no Brasil. A Huawei separou, é aberto, vocês vão ver um QR Code, vocês podem baixar, é um white paper da Huawei, que a gente chamou de 10 Top Cases, sempre 5G. Então, são top cases que já mostram o que o 5G vai trazer, o que já pode ser feito agora, como está sendo testado no laboratório e já parcerias com quais operadoras está acontecendo isso daí, para mostrar que não é uma coisa perdida, né? Então, por favor, fiquem à vontade. This is an age of prospects and possibilities. Huawei Wireless X Labs is committed to bridging possibilities to opportunities with partners. We have embarked on a journey of exploration. Huawei is among the first to complete trials for 5G teleoperated driving, vehicle platooning, and autonomous driving based on LTEV. We have also established the Wireless Connected Factory Special Interest Group and signed an MOU with KUKA. Wireless X Labs has made teleoperated flight of connected drones a reality. We recently announced the Digital Sky Initiative. Through this initiative, we are working with carrier partners to build low airspace networks, and with drone partners to develop innovative applications. We aim to enable the low airspace digitized economy. We have signed an MOU with SoftBank on service robots, and with CloudMind on guiding helmets. We have established the Wireless Connected eHealth Special Interest Group and signed an MOU with a telemedicine center. Wireless X Labs has proposed 5 stages for cloud VR evolution and is developing cloud VR prototypes using 4.5G and 5G networks.
Bridging possibilities to opportunities, X-Labs is taking action. Looking ahead, enormous opportunities are awaiting us. Wireless X Labs works to explore and incubate the most promising use cases. Wireless X Labs welcomes all partners to join us and succeed together into the future. Aí o arquivo tem bem mais detalhes do que vocês viram. Então, saindo do futuro, trazendo para a realidade, isso já é realidade. Então, a gente já tem parcerias não só na parte de pesquisa, mas com as operadoras. Esses top 10 cases aqui que vocês já estão vendo como realidade para o 5G. Então, finalizando, novamente, investir realmente na rede 4G. Você está investindo no futuro já do 5G. E, novamente, último recado, sem fibra, sem 5G. Obrigado. Antes da gente ir para o almoço, então, vocês querem colocar alguma pergunta, alguma questão do que foi falado aqui nessa sessão? Fiquem à vontade. Temos tempo aí para 1 ou 2 questões. Por favor. Meu nome é Joshua Pena, eu sou doutorando na UNB. Eu queria perguntar para vocês, para a Huawei, tem alguma previsão de ter um X-Lab aqui no Brasil? Boa pergunta. Na verdade, a Huawei tem trabalhado forte com a parte das universidades, né, de desenvolvendo aí parcerias. Talvez eu diria um pouco mais iniciante, né, esse período, é uma parte mais inicial. Mas eu não vejo talvez o porquê não, né? A pergunta depende do ponto de vista que evoluir. A necessidade do nosso mercado aqui na América Latina, de repente, ter esse hub, né? Pode ser que surja sim. Acho que a gente tem feito boas parcerias e a Huawei tem trazido essa visão de poder investir mais aqui no Brasil, né? Você viu lá 20 anos de Brasil pelos brasileiros, então tomara que venha. Meu nome é Areno, sou do MCTIC. Gostaria de fazer uma pergunta com relação à parte de espectro. Muito se tem falado, né, em todas as palestras dos senhores de que é necessário um aumento de uso de espectro. Só que a gente sabe que o espectro é um bem bastante escasso e bastante caro. E aí a minha pergunta alguém levou em consideração a possibilidade de eventualmente utilizar a tecnologia Time Division Duplex para se economizar um pouco de espectro nessa implementação do 5G? E se não, por quê? Não é tecnicamente possível ou eventualmente é muito custoso do ponto de vista financeiro? Essa seria a minha pergunta. Na realidade, a maioria do espectro destinado para o 5G, ele já é TDD, né? Ele já utiliza a tecnologia de Time Division Duplex. Tem, obviamente, alguns casos que ainda fazem uso do FDD, algumas destinações, mas hoje eu diria, por exemplo, que a grande maioria, todas as destinações das faixas de ondas milimétricas são TDD. Tem algum outro caso onde ainda existe o FDD, provavelmente para serviços legados. Havia, na verdade, no passado, a necessidade de se utilizar o FDD justamente porque, basicamente, quase que todos os serviços eram baseados em voz. E voz é a necessidade, por exemplo, da questão da interação na fala, né? Que, eventualmente, com a questão do TDD, traz da tecnologia, por exemplo, quando foram introduzidas, o TDD não era a tecnologia mais apropriada por causa do estado da arte tecnológico. Mas hoje, na verdade, a gente, por exemplo, utiliza, você com certeza deve utilizar o Wi-Fi, utilizando o WhatsApp, utilizando outras plataformas do tipo OTT para comunicação de voz e fala em redes Wi-Fi perfeitamente, né? Não tem muita diferença. Então, a evolução, na verdade, como você colocou, né, é justamente utilizar a tecnologia TDD para a otimização desse recurso. Vou aproveitar aqui, que eu acabei não comentando, mas surgiu na apresentação do Alberto e pelo seu questionamento. Na verdade, se a gente pensar no ponto de vista de site, né, que tem
ter todo esse trabalho em conjunto para que se tenha um aumento dessa quantidade de sites, ou às vezes demora, ou cada caso é um caso? A gente, como fornecedor de tecnologia, a gente tem trabalhado na busca da maior eficiência desse espectro, né? Então, a gente tem trazido tecnologias como o Massive MIMO, né? A Huawei já tem esse produto, que aumenta a sua capacidade de uso do mesmo espectro. A própria modulação 256 QAM, que é algo que já tem no 3GPP, agregação de portadora. E, recentemente, a gente conseguiu realizar, foi até um piloto, um trial com a própria BT, que é uma feature que a gente chama Downlink, Uplink Decoupling. Ela foi submetida ao 3GPP, que é o quê? Como você falou, né? TDD e FDD. Para o 5G isso é nativo, né? O 5G ele vai conseguir falar em FDD, falar em TDD. O que essa feature faz no final da história? No ambiente nosso urbano, onde o 1800 hoje, né, é um espectro bem presente, né? A ideia é que você consiga fazer esse downlink, né, do site para o usuário, que normalmente é onde você tem uma potência maior do site, para o usuário que tem menor potência, porque o dispositivo é menor. Você vai estar em 3,5, né, em TDD. Tá? Com tecnologia Massive MIMO. Você falou, como utilizar mais o espectro? Para a gente ter um 5G realmente de alta capacidade, você precisa de espectro e ser diretamente proporcional. Não tem como você fugir disso. Mas a partir do momento que sua cobertura começa a diminuir, você não consegue mais enviar essa informação, né, novamente em 3,5 usuário e TDD, você vai usar o FDD em 1800, por exemplo, para manter sua conectividade e sua mobilidade. A gente conseguiu um resultado muito bom de praticamente 1 para 1 o número de sites. Ou seja, todo site 1800, eu vou ter um site 3,5 GB, mantendo praticamente a mesma cobertura. Então, são soluções aí para poder buscar essa eficiência espectral. E usando a questão que o Alberto falou do sharing do espectro, né, a gente já trouxe essa feature, já está sendo implementada aí no Brasil, provavelmente esse ano, já aconteceu alguma coisa no ano passado, que é o Dynamic Sharing, né? Então, você usa o mesmo espectro 1800, por exemplo, para diferentes tecnologias. Você faz uma alocação dinâmica no tempo, ocupação, como foi comentado, e você consegue usar esse espectro para a tecnologia que, naquele momento, te melhor remunera o negócio da operadora ou o fornecimento necessário. Então, sim, as tecnologias já estão aí, sim, presentes para otimizar o espectro em FDD e em TDD de forma tranquila. Só complementar rapidamente, que a evolução tecnológica, de certa forma, está atrelado com o uso de algumas faixas, né, e com o histórico daquela faixa. Então, por exemplo, você vê a faixa de 2.600 MHz, nós temos FDD de 2.500, 2.570, 2.620, 2.690. E TDD na parte central, tem 50 MHz TDD, e toda essa motivação foi porque, historicamente, tinha um determinado serviço nessa parte central que não dava para implementar um FDD. Então, você colocou FDD nas laterais e, com a evolução, colocou um TDD ali no meio. Né? E tem algumas outras faixas, como 2324 GB, que é uma faixa onde se desenvolveu equipamentos TDD. Então, existe uma combinação de fatores. De histórico, com o uso eficiente do espectro também, né? E a questão da oportunidade, assim. Então, essas faixas mais baixas, dificilmente você vai ter TDD, né? Abaixo de 1 GB, e normalmente o TDD você vai encontrar mais acima de 2 GHz. Né? Em 1.5 tem gente que está defendendo TDD, mas aparentemente está mais forte, suplementa o downlink nessa faixa. E em ondas milimétricas, como já foi dito pelo Alberto, né, vai ser TDD até, porque imagina o MIMO massivo. Você tem, digamos, 64 por 64, e você vai ter que caracterizar cada um desses canais. Se você tiver um FDD, você teria uma multiplicação de 64 vezes 64 o número de canais. Seria muito difícil para você otimizar. E se você tem um TDD, devido à reciprocidade, o teu canal de downlink vai ter a mesma característica do uplink, então você consegue fazer um uso mais eficiente, porque você vai caracterizar de uma maneira mais rápida aquele canal para conseguir utilizar o multipath e outras características ali de propagação em prol do teu enlace e fazer o uso mais eficiente do espectro. Oi, Carmen Neri, tá ligado? Tá ouvindo? Carmen Neri, da agência Tele Brasil. Eu queria saber sobre o cronograma da licitação da faixa de 3,5G. Da última vez que eu conversei com o Juarez Quadros, ele disse que havia aquela negociação para que se usasse um aparelho, a mesma solução dada no caso da TV digital,
para que se usasse um aparelho lá no conflito que há com as TVs das parabólicas, que se usaria um aparelho para evitar interferência. Eu queria saber se esse projeto está indo adiante e qual seria a data mais provável de licitação dessa faixa, já que a TIM, por exemplo, tem a expectativa de já fazer um trial meados do ano que vem e lançar a rede comercial em 2020. Então, qual seria a faixa realista, a data realista de licitação dessa faixa de 3,5G? Certo. O Comitê de Espectro e Órbita da Anatel, que é liderado pelo conselheiro Leonardo, solicitou da área técnica, né, um relatório onde nós propusemos, em conjunto com outras gerências e superintendências da Anatel, propostas de solução. Então, o conselheiro Leonardo vai pegar esse documento, apresentar dentro do Conselho e certamente irá discutir essas possibilidades, inclusive prazo. Hoje, o que podemos dizer? Estamos trabalhando na revisão do regulamento, assim, o regulamento de 3,5 e estamos trabalhando no regulamento de 2.3 e 2.4 GHz. Está retornando da Procuradoria Federal Especializada esses documentos. Estamos discutindo com a Superintendência de Planejamento e Regulamentação e, em breve, essas propostas subirão para o Conselho Diretor. Somente depois dessa atualização regulatória que podemos ter um edital, né? Porque para ter esse edital a gente precisa ter uma regulamentação e regras claras de como se pode operar a faixa. Eu acredito que será possível ter esse edital, né, essa licitação no segundo semestre de 2019. Porém, isso vai depender ainda do Conselho Diretor da Anatel. Bem, não sei se vamos ter licitação de alguma faixa esse ano. Está sendo discutido no Conselho Diretor. Porém, em 3,5 GHz, não vejo como, devido a essa questão de tempo, de todo o processo, devido ao processo legal, né, passar pela Procuradoria, Conselho Diretor, consulta pública, retorno, passar pela Procuradoria novamente. Então, tem toda uma sequência de passos que temos que passar e não vejo como aprovar a regulamentação esse ano e ter esses mesmos passos para um edital. Porque, da mesma forma, o edital passa pela Procuradoria, Conselho Diretor, consulta pública. Então, para isso, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem, nós temos tempo. Para esse ano, para ter um edital de 3,5, nós não temos tempo. O 1.5, nós já fizemos levantamentos internacionais, nós temos uma recomendação da Citel para suplemento downlink, porém nós não temos dispositivos suplemento downlink em 1.5. Lá no Japão eles utilizam essa faixa para FDD, tem alguns países, principalmente no Oriente Médio, que estão apoiando o uso do 1.5 em TDD. Né? Então, efetivamente, nós não estamos trabalhando, neste momento, na regulamentação do 1.5. Está na agenda regulatória da Anatel a previsão de que até o final deste ano nós vamos ter a avaliação de impacto regulatório da regulamentação em 1.5 e assim será feito. Até o final desse ano a gente vai ter a avaliação de impacto regulatório mostrando vantagens e desvantagens de diversos possíveis cenários do uso da faixa do 1.5. Então, eu diria que o 1.5, em termos de regulamentação, está um pouco atrás do 3,5 e do 2.3 GB. Eu queria, apesar de se falar muito em espectro, a gente sente existe um caminho bem traçado, planejado para a questão do espectro. Com refarming, com sharing, com novas faixas milimétricas. Você fez um comentário, Rubens, muito interessante. Sem fibra não tem 5G. Eu iria mais longe, digo que sem fibra também não teria 4G, nem 4,5G. A minha pergunta é a seguinte, considerando que o 5G vai demandar uma quantidade de sites bem maior, para se dar cobertura equivalente, né? E os custos altíssimos vão estar envolvidos, quando é que vocês imaginam que nós vamos, de fato, ter uma rede 5G comercial? Porque o custo, eu penso hoje que o custo que as operadoras vão ter para implementar esse backhaul e esse fronthaul vai ser gigantesco. E eu costumo fazer uma analogia dizendo o seguinte, sem estrada não adianta você ter uma Ferrari na garagem que essa Ferrari não vai sair da garagem.
Então, o que se imagina aí? Qual é o planejamento? O que se pode planejar para se ter essa estrada para trafegar o 5G? Né? Bem interessante, né? A gente fica incentivando essa questão desse debate porque a gente também não tem todas as respostas. Mas é interessante quando a gente começa a ir para esse aspecto de infraestrutura, tá? A gente tem percebido que a Anatel, por exemplo, está bem forte na questão do espectro, como você comentou. A gente está tendo bem definido o que está acontecendo. A gente entra com as operadoras, eles estão bem definidos também, eles investem em site, eles investem, só que tem aonde a gente acaba travando, né? Esse processo de comunicação entre todos, né? Porque a gente tem uma regulamentação federal, você vai com uma regulamentação municipal. Esse processo todo ele é moroso. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá, de pesquisa nossa da Huawei, um site, em média, demora 1 ano para ficar instalado. Então, você imagina se é uma operadora que tem um investimento esse ano pensando em crescer a sua rede 4G, por exemplo, esse site tem que estar preparado desde o ano passado, senão ele acontece esse ano. Então, a gente percebe que acaba acontecendo a expansão dos sites existentes, né, onde já tende a ter fibra, por exemplo, onde, por exemplo, a Huawei desenvolve uma solução tecnológica para poder fazer igual o 1.8 com 3,5, reutilizar o mesmo site. A gente meio que fica correndo atrás do rabo, né? Você vai lá, faz e volta. Então, assim, é necessária essa comunicação de uma forma mais forte, sim, presente de todos os integrantes aí desse ecossistema de telecom, porque você vai continuar sempre tendo esse crescimento em grandes áreas urbanas, onde você tem uma quantidade maior de fibra. O desafio de chegar em áreas rurais, ou áreas que têm essa demanda, são importantes, se tornam mais complicados. Então, a gente tem que trabalhar nesses 2 pontos. E no Brasil também a gente tem a questão muito do link de micro-ondas, né? Que a gente tem muito microwave, é forte. A gente já tem solução hoje que evolui para chegar até a última milha em torno de 10 GB, que é mais ou menos o que um site 5G vai precisar. Mas é o last mile, né? É a última ponta. Vai ter que ter um sitezinho ali no meio que chega fibra de alta capacidade para você distribuir. O ponto é começar, continuar, trabalhar em conjunto, fazer esse debate em todos os níveis aí, políticos, operadores, vendors, porque senão a gente vai continuar ficando para trás, né, nesse aspecto. Complementando aqui um pouquinho. Na realidade, é uma maldição da nossa indústria. Né? Na realidade, a gente tem enfrentado cada vez mais ciclos de vida mais rápidos. Né? Só para ter uma ideia, depois de 5 anos da licitação do 3G, a gente teve a licitação do LTE com as mesmas obrigações do 3G. Né? E, na realidade, são tecnologias muito parecidas em termos de oferta dos serviços, né? Ou seja, com a LTE, vamos dizer assim, com a capacidade maior do que o 3G. Isso é uma coisa complicada, porque muito investimento foi feito, né? Mas o que, na realidade, tem e é uma tarefa nossa, né? Não sei se chegaram a ver aquele gráfico lá, onde eu tenho desacoplamento da receita do tráfego, do investimento. Né? Então, tem que estar se procurando tecnologias alternativas. Uma delas, algumas operadoras, inclusive a operadora americana como a TIT, tem buscado a utilização de plataformas abertas, né? Ou seja, ela mesma está desenvolvendo a tecnologia. Então, a TIT desenvolveu, por exemplo, o orquestrador lá da sua plataforma lá de virtualização, que é o ONAP, né? Ela desenvolveu, por exemplo, pequenos roteadores também para poder estar atendendo a infraestrutura do 5G, que inclusive disponibilizou, que é o DNOS, que disponibilizou também lá no Linux Foundation também. E acho que o caminho é esse, é buscar alternativas junto com a indústria, né? Acho que parceria. O 5G também, em algumas situações, tem sido programas de Estado, né, de governo, né? A própria Inglaterra, o Reino Unido, estão fazendo investimento maciço na questão de infraestrutura. Os Estados Unidos também falou recentemente num aporte de capital aí, expressivo para poder estar viabilizando o 5G, o governo americano. Né? Então, olhar sobre o aspecto estratégico também, porque ao reboque do 5G, né, não é só a questão da conectividade, existem outras tecnologias. Por exemplo, a gente está falando de machine learning, a gente está falando de inteligência artificial, coisas que, de certa forma, que vão estar junto, que o 5G vai viabilizar também, que são importantes, né? Além de enfim, serviços para benefícios da sociedade como um todo, né? Cirurgia à distância, enfim, e outros benefícios também. Então, acho que tem, na realidade, uma questão aí, acho que é um conjunto, né? Acho que não é uma coisa só das operadoras, obviamente, aí dos fornecedores também. Acho que tem que ser da indústria como um todo, né? De toda a sua cadeia de valor. Acho que é importante, acho que a gente pensar isso aí também como um projeto de país. Né?
Então, só aproveitar um minutinho aqui. Bem, certamente a fibra ótica é essencial, mas o backhaul com RF, como já falado anteriormente, né, vai ter o seu papel. E a Anatel está atualizando a regulamentação de todos os enlaces ponto a ponto, porque nós temos regulamentos ainda muito antigos e que, na realidade, acaba sendo um impeditivo para essa evolução tecnológica. Então, estamos trabalhando para resolver essa restrição. Por exemplo, nós já temos hoje vários tipos de enlace de 112 MHz de largura de faixa, mas nossa regulamentação não permite. Então, digamos, você quer ser mais eficiente, mas a regulamentação da Anatel não está permitindo isso. Então, nós vamos tirar essas amarras e já deixar a regulamentação mais flexível possível, para, inclusive, para futuras evoluções desses sistemas, seja utilizar, ao invés de 112, 224 e por aí vai, que possa ser utilizado sem necessariamente ter que atualizar a regulamentação, porque daí você já vai prever que você pode fazer múltiplos dessas faixas de frequências, né, dessas larguras de faixa. Então, a gente está trabalhando nessa direção. A avaliação do impacto regulatório estará pronta esse ano também, e espero que ano que vem a gente já tenha todo um arcabouço dos enlaces ponto a ponto, né, das regulamentações aprovados pelo Conselho Diretor da agência. Bom, pessoal, então queria agradecer, né, ao Alberto, ao Agostinho e ao Rubens aqui por essa sessão, né. Nós estamos terminando aqui agora, tem um almoço que vai ser servido lá no restaurante do Royal Tulip, e só gostaria de avisar vocês que logo após o almoço a gente tem uma sessão que é o impacto da 5G na sociedade. Nós teremos outros palestrantes internacionais e a sala vai ser alterada, porque a sala aqui ficou um pouco apertada. Então nós vamos estar numa outra sala, mas vai estar a sinalização é a mesma, o número é o mesmo, só vai mudar o local. Então vocês vão procurar outra sala, mas continua sendo a sala 2, mesma numeração. Obrigado a todos.